E tal como prometemos, vamos então agora rever alguns factos destacáveis da última semana, sempre seguidos dos pontos de vista dos nossos comentadores. O imposto sobre o valor acrescentado entra mesmo em vigor a partir de outubro. O Parlamento aprovou nesta quinta-feira a proposta de lei sem o voto favorável da oposição. O Grupo Parlamentar da UNITA votou contra porque outubro não é ainda o momento ideal de abraçar a implementação deste imposto. O empresário angolano está completamente espremido e empobrecido. O cidadão angolano está cada vez mais empobrecido pelos constantes aumentos de bens essenciais, pelas permanentes falhas de bens essenciais que o obrigam a gastar mais para obter o que o Estado deveria proporcionar e não o faz. Nesta situação em que nos encontramos, julgamos não ser o momento oportuno para a aplicação do IVA. O IVA, sim senhor, é uma das modalidades de contribuição dos cidadãos para o Orçamento Geral do Estado, mas ele deve ser aplicado no momento certo. Porque se virmos bem a situação social e econômica da nossa população, se termos em conta o estado paupérrimo em que se encontram os próprios empresários nacionais, é claro que esta IVA só vem agravar a situação. Eu acho que é melhor começar, porque como sabem que o IVA é uma receita que até tem previsão orçamental, não é? E tem uma avaliação. E quanto mais nós adiamos, são menos receitas que o país precisa. Portanto, não faz sentido, nós estamos constantemente a adiar a implementação do IVA. Aliás, é uma das principais fontes de receita. Ora, então vamos aos comentários. Para começar, muito boa noite a ambos. Boa noite, Solombe e Sérgio Calundungo. Ora, vou começar consigo, Solombe. Essas inquietações da oposição em relação à implementação do IVA, que está atrasada para outubro, têm razão de ser? Uma vez mais, boa noite. Talvez tenha, talvez não. Talvez tenha porque, enfim, o que se fala de um modo geral não é o mérito do imposto em si. É o momento, é a oportunidade. Olhando para o contexto económico que estamos a atravessar, partem do princípio, as pessoas que defendem ou não, que os empresários estão descapitalizados, há uma série de restrições de ordem técnica, recursos humanos, e então, embora aqui também se note pouca fundamentação para o não, então sugerem que as coisas devam começar em janeiro. Ora, de agora até janeiro até não falta muito tempo. De modo que não parece que a fundamentação tenha sido suficientemente clara para a justificação do não, sendo certo que o IVA é um imposto que, à exceção de Angola, existe em quase toda a região da SADC, é um imposto praticado em quase todo o mundo, e Angola, efetivamente, fazia a diferença por não executar, portanto, este tipo de imposto que vai, enfim, ajudar na arrecadação do processo de receitas. É importante também sublinhar que talvez o não tenha sido fundamentado no facto de, durante muito tempo, estamos a falar de 44 anos, desde que temos a administração, portanto, do MPLA no poder, não se ter criado esta cultura e ter-se perdido o momento de ouro em que esta medida, este imposto teria sido aplicado. Nós andamos como que hipnotizados nos resultados das vendas do nosso petróleo, de modo que esta ilusão generalizou uma espécie de corrupção sobre os angolanos, o que fazia com que a vida, o custo de vida, não incorporasse este imposto fundamental. Só agora, neste momento de dificuldades, de crise, dificuldades para todos os agentes económicos, sejam eles empresariais ou familiares, e exatamente neste momento de dificuldades é que o Governo decidiu avançar para a implementação, portanto, do IVA, um pouco pressionado pelas exigências do Fundo Monetário Internacional, que vê no IVA uma oportunidade de preencher déficits recorrentes que são registados, portanto, ao nível do nosso Orçamento Geral do Estado.
E, portanto, como disse, não, sim, mas o não me pareceu ter sido muito bem explicado, salvo outras explicações. Acho que a fundamentação podia ter sido um pouco melhor. Sérgio, há aqui estes receios, há mesmo temores, diria eu, sobre a implementação do IVA e aqui a oposição a marcar esta, enfim, com alguma firmeza, inclusive, dizem eles, inoportunidade da aplicação do IVA, concorda? Bem, eu acredito que, primeiro, talvez saudar a ideia do diálogo. Recordamos que a primeira data inicial era em junho, havia muitas vozes discordantes e havia a sensação de que se ia avançar independentemente de outras opiniões. Eu acredito que foi positiva a possibilidade de que o Executivo teve de sentar com alguns empresários, com algumas associações empresariais e, pelo que pude acompanhar na imprensa, chegaram a um meio termo e o meio termo é começar agora. Obviamente que teria sido ideal, e o argumento da UNITA tem alguma razão de ser, começar em janeiro, mas é importante pensar que restam ao Executivo angolano muito poucas opções. Eu acredito que, como disse o Alexandre, nós tivemos a possibilidade de fazer isto antes, não o fizemos e agora estamos a fazer com uma certa pressão do FMI. Não se pode diabolizar o FMI, porque eles não são culpados de termos chegado a essa situação, mas é importante explicar aos angolanos que não havia muitas margens de adiamento, ou seja, o Executivo tem uma expectativa de ainda arrecadar receitas por via deste imposto ainda este ano, optou por não, ou pelo menos negociando e fazendo entender algumas das partes anteriormente discordadas, que o alargamento do prazo seria o máximo que se pode fazer. Portanto, eu acredito que provavelmente em sede de debate da Assembleia era isto que se tinha de explicar, né? Da ideia de que não temos muitas alternativas. Bom, mas assim, em jeito de remate, que cenários é que se podem prever em consequência da implementação do IVA? Bem, eu creio que uma medida como esta gera muitas expectativas. Por um lado, a expectativa do Executivo de poder arrecadar um pouco mais de recursos do que não havia. No caso dos cidadãos, há também uma certa inquietude, sobretudo pensando que isto poderá eventualmente significar aumento dos preços dos bens essenciais, de bens e serviços, e há aqui sérios receios dos cidadãos. Há a promessa do Executivo de tentar, porque não basta implementar esse IVA, é preciso ter a capacidade de fazer com que todos cumpram e, sobretudo, ter a capacidade de cumprir aquilo que se diz, né? Vamos tentar proteger setores chaves que são fundamentais, como é a questão da saúde e da educação. Portanto, as expectativas que se levantam é como esta aplicação vai poder, por um lado, permitir que o Executivo arrecade mais receitas e, por outro lado, proteger esses setores. Há uma terceira dimensão, um terceiro receio, que é o que é que isto vai significar para o já frágil tecido empresarial angolano, né? Ou seja, muitas pequenas e médias empresas que encaram com certa preocupação a possibilidade destes impostos e, sobretudo, o impacto que ele vai ter nas suas atividades. Solombe, estamos então aqui a elaborar nos cenários, digamos, pós-IVA. É possível, aqui potencia-se, digamos assim, a possibilidade do cidadão, digamos, ser mais exigente em relação ao serviço que lhe é prestado pelo Estado, em consequência, então, desta cobrança deste imposto, que é o IVA? Deste IVA e não só, o ultimamente do Estado angolano, portanto, na pessoa do Governo, que é o Executivo, tem estado a descarregar. Portanto, além deste imposto, há outras exigências que o Executivo tem estado a fazer, o que tem estado de uma certa maneira, eu não diria enervar ou a espervitar um pouco mais as exigências do próprio cidadão, que é o principal alvo, portanto, destes impostos que têm sido criados. Mas eu gostava ainda de puxar um bocadinho para a abordagem do Sérgio. Neste momento nós temos efetivamente uma espécie de expectativa que já está a ter efeitos no mercado. Há uma antecipação na subida dos preços. Isto está a acontecer exatamente por causa das expectativas e um pouco de falta de esclarecimento sobre o que efetivamente virão a ser as consequências que nós teremos em face da aplicação deste imposto de valor acrescentado. Portanto, há uma espécie de antecipação, uma subida já dos preços
dos bens essenciais, muitos dos quais até sob vigia, não é? Que não têm uma livre flutuação ao nível do mercado, o que efetivamente ainda não é conclusivo. Nós precisamos de entrar para a prática e depois vir a medir o verdadeiro impacto que vai portanto, decorrer da aplicação prática deste imposto que vai entrar em vigor a partir de outubro. Muito bem. Então vamos mudar a página. O Presidente da República admite resolver o problema do desemprego. João Lourenço dedicou o segundo e último dia de trabalho na província do Zaire a um encontro com a juventude e disse que a formação profissional consta das prioridades do seu executivo. O Presidente da República garante que a criação de uma indústria no Zaire vai contribuir para a redução do desemprego naquela província rica em petróleo. João Lourenço anunciou também a construção de novas estradas para melhorar a livre circulação de pessoas e bens no Zaire. O Presidente da República inaugurou um novo modelo de diálogo com a juventude. No Soio, o chefe de Estado angolano conversou de forma descontraída com os jovens provenientes dos 6 municípios da província do Zaire. O desemprego é, neste momento, a maior preocupação da juventude local, que denuncia também despedimentos em massa por parte de algumas empresas petrolíferas. Como é que nós podemos ser ajudados nesse sentido quando nós trabalhamos e somos despedidos, não antecipadamente ou uma carta prévia? O chefe de Estado angolano ouviu atentamente as questões e garantiu o seu engajamento pessoal para a redução do índice de desemprego entre os jovens. O estadista reconhece a dimensão do problema, mas acredita que a solução passa pela aposta no empreendedorismo. Nós vamos resolver o problema do emprego se tivermos a capacidade de multiplicar o exemplo deste jovem, Erickson Veze. O exemplo do Erickson, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Se conseguirmos multiplicar o exemplo dele e de outros, conhecidos e não conhecidos, vamos resolver o problema do emprego. João Lourenço assegura que o combate ao desemprego continua a ser prioridade para o executivo angolano. Ora, Sérgio, então o Presidente da República visitou uma província que pesa, de facto, no Orçamento Geral do Estado devido à produção petrolífera, um importante ativo da nossa economia. Como é que avalia esta visita do Presidente da República? Bem, eu acredito que é positivo a visita e, sobretudo, esta tendência de haver esse modelo da presidência aberta, né? Este, para mim, é um ponto alto, a possibilidade do Presidente deslocar-se, e agora faz com relativa frequência, para fora de Luanda, em outras partes do território nacional, e, sobretudo, a possibilidade de falar com outros atores e não necessariamente, exclusivamente, os entes ligados ao governo provincial. Entretanto, algumas questões que não deixam de chamar a minha atenção. A primeira é a sensação que temos de cenário montado, ou seja, quando alguém vai receber uma visita do Presidente da República, limpam-se as ruas, arranjam-se as coisas, e isto, em minha opinião, é mau, porque primeiro não permite que o Presidente tenha contacto com a realidade da zona, segundo, eu acredito que perde, assim, o Presidente da República a oportunidade de lançar esse reto. Se é possível ter as ruas acredita, limpas... Sérgio, que uma figura desta dimensão pudesse eventualmente visitar uma província de surpresa, sem uma preparação prévia? Eu não defendo que tenha... Não, o Presidente tem que, obviamente, anunciar as suas visitas, até para que as pessoas estejam preparadas. Mas o que para mim, o que eu não concebo é a ideia de que vamos limpar as ruas, vamos melhorar algumas coisas, as fachadas, quando vem o Presidente da República. Eu acredito que é mau. E se calhar fica aqui o meu desafio, no sentido de que gostaria deste aspecto positivo da cidade estar mais limpa, que se mantivesse independentemente da visita ou não do Presidente da República, porque quem vive lá são os habitantes daquela província e têm, tal como o senhor Presidente da República, têm toda a oportunidade de viver e todo o direito de viver numa cidade mais limpa. Esta é a primeira nota. A segunda nota que também eu acredito que devíamos tentar desconstruir é o mito de que quando o Presidente da República viaja a uma província, eu vi atentamente na imprensa as preocupações que o governador colocou sobre a mesa, não são preocupações que ele não saiba.
Eu acredito que a máquina, mal de nós estaríamos, muito mal servidos se saber que, olha, as obras estão paralisadas, saber, por exemplo, que falta luz, há problemas na saúde, que o Presidente da República só pode ter contato com essa realidade quando se desloca a esta província. Eu acredito que o sistema de funcionamento do Estado tem que permitir que o titular do Poder Executivo, e eu acredito que ele tem estas informações, se calhar seria melhor, e esta é a minha opinião pessoal, que estas visitas fossem a oportunidade do Presidente da República poder explicar como pretende ajudar a província a ultrapassar essas situações e, sobretudo, no âmbito daquilo que vamos ter brevemente, um governo mais descentralizado com as autarquias, poder também responsabilizar quem está nestes lugares mais próximos dos cidadãos a encetar as soluções que se precisam, sobretudo no diálogo. Eu gostaria de ressaltar aqui 2 aspectos positivos. A participação do Presidente da República no Conselho de Coordenação, ou nos Conselhos de Auscultação a nível da província. Eu acho que é muito positivo esta participação. O diálogo com os jovens, quero acreditar que as pessoas que foram lá não foram selecionadas, não tiveram de passar por um crivo, porque assim é lamentável, porque deixamos de dar a oportunidade ao mais alto mandatário da nação de interagir com diferentes sensibilidades dentro de um país. Aliás, ele diz que estava predisposto a governar com posições críticas, a ouvir as pessoas que vão dizer bem, mas também as pessoas que têm uma visão mais crítica da sua governação, e por isso eu acho que nesse aspecto ele faz muito bem em interagir nesses espaços. Espero que a nível das províncias se tenha dado a oportunidade e se venha a dar sempre do titular do Poder Executivo, quando for viajar, conhecer a realidade, por um lado, mas também interagir com os cidadãos. Solombe, estamos naturalmente a avaliar os resultados desta visita do Presidente da República ao Zaire. O desemprego atingiu níveis alarmantes nesta província e foi, de facto, das preocupações mais colocadas, pelo menos a nível dos jovens. O Governo, na sua opinião, tem soluções para resolver este problema do desemprego? Portanto, não são soluções miraculosas, não é? São soluções... A solução do problema do desemprego está no investimento. Se Angola criar... Portanto, não há soluções miraculosas. Se Angola criar um bom ambiente de negócios, em princípio vai atrair muito investimento externo. É preciso que internamente se, enfim, ultrapassem aquelas dificuldades que algumas vezes criam constrangimentos na vontade dos investidores em trazerem um capital. Se Angola fizer esse esforço, passa pela reforma da justiça, para garantir ao investidor que, se trouxer o seu dinheiro e houver um litígio, em princípio, pode resolver tempestivamente, que é um dos grandes problemas. Os processos não podem ficar uma temporada nos tribunais, tem que ter solução. Se Angola criar este ambiente do doing business, portanto, efetivamente, vai fazer com que a solução do problema do desemprego seja uma realidade. Mas já que fala no investimento, não acha que as empresas petrolíferas que operam no Zaire deveriam contribuir mais, digamos assim, para ajudar a melhorar a vida social daquelas populações, que é uma província rica, não é assim? É uma das províncias mais ricas do país. É assim, Diogo. As petrolíferas fazem as ações sociais por acessório. Não é o seu core business. Eles têm, efetivamente, esta responsabilidade de ajudar, de intervenção social, mas o objetivo principal é o lucro. E, portanto, não estou a ver como é que estas petrolíferas, para além desta obrigação social, que já inscrevem nos seus estatutos e etc., estariam, portanto, a empregar, por exemplo, mais pessoas sem que isto otimizasse a sua produção e maximizasse o lucro, que é o objetivo principal do investidor. Isto das questões sociais é uma ação que é feita por acessório. E além disso, não se esqueça que as petrolíferas empregam capital intensivo. Não é, por exemplo, como a agricultura, que emprega, enfim, N trabalhadores na lavra e as pessoas podem trabalhar. Portanto, tudo isto faz com que eles tenham, enfim, fronteiras de possibilidades de produção muito, muito rigorosas, modelos muito rigorosos, dos quais eles não podem sair sob pena de criarem prejuízos e, eventualmente, falências, portanto, ineficiências neste caso e, posteriormente, falências
para as próprias empresas. E é isso que eles não fazem. Isso é responsabilidade do governo. Sim, senhora. O Sérgio já deu a sua opinião sobre isso. Gostaria também de ouvir a sua. Este diálogo, digamos, esta presidência aberta do presidente João Lourenço com um pendor, digamos assim, muito particular para a juventude. Qual é a opinião que tem em relação a essa escutação às populações? Espero que, como disse o Sérgio, não seja uma espécie de obra posta, não é? É mais ou menos isso, parafraseando, que não sejam cenários montados e que tenham sido jovens que, de livre e espontânea vontade ou avisados com antecedências, se tenham inscrito por uma questão de organização e tenham podido lá estar. Porque se tiverem sido jovens ligados a uma dada colação política ou partidária, que com aquela disciplina fazem perguntas ao seu presidente, eu acho que tem pouco a colher. Terá sido isso que lhe transpareceu durante esta visita do Presidente ao Zaire? Não necessariamente, embora eu preferisse ver uma transmissão em direto. Confesso que não tive oportunidade, vi as peças transmitidas ao nível dos jornais, com uma transmissão em direto e para podermos ver. Eu sei que os jovens no Zaire são muito críticos. E se a transmissão não foi em direto, naturalmente que nós vimos aquilo que eventualmente é um pouco o reflexo do que conveio ao editor passar. E daí não termos percebido se efetivamente as questões pertinentes foram levantadas nesta oportunidade singular de estar cara a cara com o Presidente da República. Em relação a este tema, vou dirigir uma última questão a ambos, mas dou-lhe um tempo para respirar um pouco e por isso começo com o Sérgio. Mobilidade para a circulação de pessoas e bens é ainda um problema nacional. Quanto ao Zaire, que tem problemas com a questão do escoamento daquilo que produz, sendo uma província costeira, a cabotagem, se bem aproveitada, na sua opinião, Sérgio, poderia ser uma alternativa boa? Quem vai à província do Zaire, eu faço com alguma frequência, pela minha atividade profissional, fica com a sensação de que nunca tantas potencialidades convivem com tantos bloqueios. Tu falavas do problema de infraestruturas para determinadas localidades, Coimba e outras, que estão o drama de municípios como Noque, que são muito visíveis. Temos que falar de um fenómeno que, infelizmente, não veio aqui ao debate durante a visita do Presidente da República, mas a mim toca-me o coração, por exemplo, fazendo estudos sobre a avaliação participativa da pobreza, tentando perceber como as pessoas veem. Achei interessante que um grupo de mulheres dizia que a sua maior prioridade era terem o registro de nascimento dos seus filhos. E eu perguntei, mas como? Elas diziam, nós fizemos negócios, estamos numa zona de fronteira, temos de circular e o facto de não termos o registro de nascimento normalmente nos confundem como não sendo angolanos, sendo cidadãos estrangeiros, ou seja, a dificuldade dos próprios natos da região de circularem na região por não terem um registro de nascimento seu ou dos seus filhos, ou seja, há uma série de problemas de mobilidade. Não é só já a questão da estrada, da infraestrutura, é até do documento que confere a cidadania que te permite circular pelo território. Portanto, é uma província em que convivem muitas potencialidades, uma costa impressionante, recursos minerais como o petróleo, um grande potencial agrícola, mas esse potencial convive do mesmo modo com grandes forças de bloqueio e isto, infelizmente, é a realidade da região. E então, Solombe, essa questão do Zaire estar a ir à costa, mas com grandes problemas de escoamento. Escoamento, circulação de pessoas e bens, por conseguinte, e o Diogo disse que era um problema nacional, de facto é. Eu não sei se neste momento temos, ao nível do nosso país, uma estrada que liga, portanto, província a província, talvez com exceção desta Luanda, Uige, mas eu creio que Luanda-Baza-Congo a estrada até está muito boa. Pois. Há zonas do interior em que a circulação é mais dramática. Exatamente. Portanto, é um problema nacional. Eu falo, por exemplo, da Estrada 100, cujas obras parecem intermináveis, não é? E isto retira naturalmente a mobilidade. Eu lembro-me que algumas vezes, viajando, podia programar um fim de semana em Benguela, coisa que deixou de ser possível fazer. O mesmo dizer em relação à estrada que liga Luanda ao Uambo. Estes corredores, uma vez abertos,
criam N possibilidades, tem ali muito negócio em potencial que não está a ser explorado. Além do negócio em potencial, neste caso falando de mercadoria, de bens, sobretudo do campo, que deviam chegar aos centros de consumo, e neste caso Luanda. Enfim, há uma série de constrangimentos, até do próprio isolamento, o que tinha sido conseguido. Lembra-se, depois de 2002, com aquele esforço de reconstrução, nunca o país esteve tão ligado, naturalmente pondo de parte o período colonial, mas nunca o país esteve tão ligado e o processo de unidade nacional esteve ali também refletido. Bom, mas já se sabia que aquele processo era todo, vamos, de curta duração. Infelizmente. Mas agora, se calhar, o melhor seria, enfim, termos ideias aqui para soluções. As soluções é, em primeiro lugar, concretizar as obras, muitas delas já projetadas, que são de melhoramento ou correção e melhoramento, em alguns casos, que estão, entretanto, orçamentadas e que nunca saem do papel. Este é que é o problema. Eu, por exemplo, para fazer o troço Dondo Maria Teresa, no meu carro sou capaz de fazer 3 horas ou 4, que é um troço crítico, creio que de 50 km aproximadamente. Estou a fazer, portanto, estou a ir em direção ao Huambo. E isto não pode continuar. A Estrada 100, que liga Luanda a Bengala, tem um projeto com prazos vencidos N vezes. Quantas vezes não vimos o ministro dizer que não, no mês X vamos ter a estrada aberta? Depois passa, e ele não vem prestar qualquer esclarecimento, fixa um outro prazo e assim sucessivamente. Eu creio que isto não é bom, até porque é um constrangimento ao próprio investimento externo, de modo que não estou a ver como é que uma petrolífera, puxando a pergunta que me colocou em instantes, pode pretender, por exemplo, fazer investimentos no interior, se quiser, enfim, abraçar uma outra área de investimento, tendo em atenção este constrangimento que é visível, está ali. O que é que se passa? Acho que as autoridades governamentais deviam priorizar a reabertura destes corredores, porque fazem imensa falta na promoção do negócio, na circulação de bens e na ligação do próprio país. Portanto, é isso que nós não temos e que precisamos, efetivamente, fazer com a maior urgência possível. Eu não entendo porque é que os ministros, quando perante um fracasso, não dão a cara para explicar as razões do fracasso. Fecham-se em copas e nós andamos aqui de especulação em especulação. Enfim. Então, oxalá, que te ouça. É tudo isso. Ora, então vamos prosseguir. Também nesta semana terminou, neste caso, na semana que terminou, o governador do Banco Nacional de Angola, José Lima Massano, disse que os clientes dos bancos comerciais já podem movimentar as suas contas em moeda estrangeira. Nós temos que começar por, em nome do Banco Nacional de Angola e talvez do sistema financeiro, a todos os angolanos apresentar também as nossas desculpas por ter sido um processo mais lento do que aquilo que gostaríamos. De facto, o histórico está relacionado com operações efetuadas no passado, em que os bancos comerciais, dos depósitos dos seus clientes, foram concedendo créditos em moeda estrangeira a cidadãos e a empresas sem capacidade de devolverem essa moeda, estrangeira. Portanto, essa devolução era efetuada em moeda nacional porque as pessoas têm os rendimentos em moeda nacional e, no caso das empresas, elas não sendo exportadoras, não tinham como fazer a devolução em moeda estrangeira. Nós tomamos medidas no passado para corrigir tanto esse fenómeno e aliviar esse risco. O cenário de crise provou que no passado acabamos por ter tomado as medidas certas e foi então necessário este período longo para repormos a liquidez em moeda estrangeira dos bancos comerciais. Portanto, o anúncio mais cedo poderia ter causado outras dificuldades, porque seria o caso de os cidadãos, as empresas dirigirem seus bancos e, mesmo com o anúncio do Banco Nacional de Angola, mas não terem condição de executar as operações. Esse risco está ultrapassado, portanto, neste momento os níveis de liquidez em moeda estrangeira na generalidade dos nossos bancos comerciais está reposto, o que permite então que os cidadãos possam, com maior liberdade, movimentar as suas contas em moeda estrangeira, como de resto instituem também as normas que temos em vigor.
Ora, então, Solombe, novamente consigo. Este é um pequeno aliviar dos cintos no que diz respeito ao acesso às divisas, principalmente a esta, que é a situação premente, que era uma situação premente, agora parece, enfim, haver aqui um alívio. Bom, as regras, aí é onde parece haver problemas. As pessoas dizem que ainda continuam a ter dificuldades para acesso às divisas nas suas próprias contas. Isto é bom que se refira. É interessante, realmente chamou-me a atenção ver o governador falar com quem pode, né? Quem está mais folgado, e diz que os níveis de liquidez têm estado a ser restabelecidos, mas que o governador infelizmente não explicou o que é que mudou, embora não seja novidade fazer um anúncio deste tipo. No tempo do Walter Filipe já houve, inclusivamente, enfim, declarações deste tipo, em que o governador, para contrariar o que estava a passar em termos de prática nos bancos comerciais, apelava que não havia razão para que os clientes titulares das contas em moeda estrangeira não levantassem, não tivessem acesso aos seus dólares e euros, etc. Portanto, novamente, o governador do Banco Nacional faz uma declaração. Mas o que eu gostava de perceber é o que é que efetivamente mudou para garantir que a liquidez tem vindo a melhorar e que a partir de agora os bancos comerciais podem, enfim, liberar o dinheiro a quem pertence. Gostava de perceber, porque isto dá-me a ideia da sustentabilidade desta medida e mais, a própria confiança dos bancos comerciais que lidam com os clientes no dia a dia, que têm que dar explicação quando na prática não conseguem executar aquilo que está sendo dito pelo governador do Banco Nacional de Angola. Portanto, e depois eu gostava de perceber, sabe porque é que isto tem? Tem muita importância. O preço do petróleo no mercado internacional, que é a principal commodity, não sofreu grandes alterações, independentemente da tensão que se vive no canal, no Estreito de Hormuz, ali para as bandas do Iraque, e no episódio mais recente nós tivemos o arresto, portanto, dos iraquianos daquele tanque, portanto, britânico. Iranianos. Os iranianos arrastaram o navio britânico, de bandeira britânica, com tripulação, enfim, de várias pessoas de várias nacionalidades. Portanto, o comportamento do preço do petróleo não tem estado a sair muito do intervalo de previsão feito pelas autoridades, de modo que eu gostava de saber o que é que efetivamente aconteceu. Será que as medidas que foram sendo tomadas, algumas das quais estar mais, portanto, colocar o banco em conformidade com as regras internacionais, será que essas medidas estão a fazer algum efeito? Ou será que são entradas registadas, portanto, na sequência do apoio que o Fundo Monetário Internacional está a fazer a Angola ou o Banco Mundial? Embora se discuta sobre isso, porque o destino a dar a essas receitas não tem que ser necessariamente para gastos em despesas correntes. De modo que há uma série de perguntas que se fazem, numa altura em que se sabe também que, enfim, o próprio governador do Banco Nacional de Angola não é uma pessoa de boas referências para a desobstaculização do principal problema que tem a ver com os bancos correspondentes. Eu queria saber, porque é que eu gostava de ver o governador a explicar isso? Queria perceber se os bancos correspondentes já voltaram para Angola. Isto não me está a ser dito. Sim, senhor. De modo que eu estou um bocadinho preocupado. Para já devo dizer que não tem novidade nenhuma. No passado já aconteceu. E depois no contacto dos clientes com os bancos enfrentavam as dificuldades. E depois ver a sustentabilidade da proveniência dos dólares que faz este desafogamento da liquidez. Isto para mim era muito importante. A não ser que ao nível da balança de transações comerciais as coisas tenham alterado. De modo que, respondendo a certos pressupostos, como é a condição portanto, a condição enfim, a condição de Lendl e Marshall, que é uma fórmula muito usada, que relaciona, portanto, a análise da quantidade, da depreciação da moeda, portanto, a relação que há entre a depreciação da moeda e o movimento na balança de transações comerciais. Pode ser que seja a razão fundamental, mas mesmo assim
Os argumentos que são apresentados pelo Governador do Banco Nacional não me convencem. Eu gostava de entender, para estar seguro de que efetivamente então, nós vamos Alexandre, avançar. aqui de questionamento em questionamento, oxalá que Sérgio Calundongo tenha, digamos assim, um pouco mais de luz em relação a esta questão. Qual a sua opinião? A primeira questão é uma boa notícia. Ou seja, é daquelas notícias que nós gostamos de ouvir. Só que eu sou daqueles que penso que a boas árvores vence pelos frutos. E quais são os frutos? Sendo muito pragmático, eu gostaria de ver que os cidadãos que têm contas em divisas poderem operar sem mais constrangimentos, como anunciou o governador do banco, né? Também eu fiquei um pouco preocupado, um jornal angolano, que é o Jornal da Angola, fez uma ronda com os clientes na sexta-feira passada e viu que algumas dessas barreiras persistem. Vamos dar o benefício da dúvida, vamos esperar que isso sejam removidos, né? O governador assegurou que antes de tomar essa medida houve uma conversa com os vários bancos comerciais e que, portanto, os bancos e a economia angolana tinham condições para permitir que este instrutivo do banco fosse considerado execuível. Portanto, eu penso que o apelo que eu faria, quer os agentes econômicos, quer os cidadãos, é termos a capacidade de seguir e de reclamar. Eu também sugeria ao banco de ter um mecanismo rápido de resposta às reclamações, porque com muita frequência o Banco Nacional faz instrutivos, mas depois, a nível da banca comercial, pelo menos esta é a minha percepção, eles vão criando uma série de mecanismos internos para driblar o instrutivo do Banco Nacional. Portanto, tem que haver aqui a capacidade de termos um mecanismo de reclamações e um mecanismo que nos permita ter respostas certas. Ou seja, se eu amanhã for a uma agência e tentar movimentar as minhas contas em divisas ao abrigo do que está instituído por este novo normativo e não conseguir, eu tinha de ter a possibilidade de notificar o Banco Nacional e ter a segurança de que vou receber uma resposta e que o Banco Central, sobretudo, vai tentar remover estas barreiras que às vezes... Mas, Sérgio, o Banco Nacional já está a difundir, digamos assim, amplamente um instrutivo exatamente neste sentido. Exatamente. Eu acredito que uma coisa é a difusão, a outra coisa é, sobretudo, nós sentirmos os efeitos práticos, né? Por exemplo, o Não Se Aceita, que na sexta-feira, e há uma reportagem, isto é público, né, dizendo que em algumas agências os cidadãos foram sentindo algumas dificuldades. Embora o governador tenha reconhecido que numa primeira fase, imagino, não creio que ele tenha fixado prazos, mas eu acredito que não faz sentido que sejam 15 dias depois, alguns bancos iriam ter alguma dificuldade de ajustar e cumpri-la na íntegra, mas nós temos que pôr pressão para que aquilo que foi instituído seja cumprido. Eu acredito que o mais sensato é isto, é pormos pressão e ver até que ponto esta medida é prática, está a ser acatada pelos bancos comerciais e, nos casos não, qual é a capacidade que o Banco Nacional tem de punir ou castigar severamente quem assim não o fizer. Então vamos aguardar e ver o que acontece. Ora, continua o braço de ferro entre a bastonária da Ordem dos Médicos e a classe dos enfermeiros. O bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Paulo Lovoalo, disse ontem aqui na TV Zimbo que os enfermeiros vão fazer greve durante 3 dias. Tudo por causa das declarações de Elisa Gaspar, que, segundo os enfermeiros, pretende desvalorizar o trabalho que fazem nas unidades de saúde, principalmente onde não há médicos. A bastonária da Ordem dos Médicos também não quer que os enfermeiros usem bata branca, que, segundo Elisa Gaspar, deve ser só para os médicos. Eu acho que está a ser passada uma informação desvirtuada, porque o que os enfermeiros decidiram na Assembleia que nós realizamos no passado dia 12 é paralisar aquelas ações que são de fórum médico. Você sabe que no país nós temos 2.644 unidades sanitárias, das quais 2.001 unidades sanitárias são asseguradas só por profissionais da enfermagem. O que é que vai parar de facto? O que vai parar de facto são os atos médicos. Por enfermeiros. Prescrição de medicamentos, consultas, solicitação de análises clínicas, quer dizer, tudo que tem a ver com a atividade dos médicos, isso é que vai parar. Mas é isso que está mesmo a pedir a bastonária da Ordem dos Médicos. É claro que é isso que está a pedir. Deixem de fazer isto.
Certamente, então, como a bastonária da Ordem dos Médicos, no seu pronunciamento, diz que o país tem médicos suficientes, então vamos separar. Os médicos fazem o seu trabalho e os enfermeiros fazem o seu trabalho, que não é pouco, porque para a enfermagem a doutora Elisa só está nos fazendo um favor. Sérgio Calundungo, então aqui temos duas ordens profissionais em colisão. Os motivos, Sérgio, acha que de facto são relevantes para que haja este desentendimento entre profissionais que até atuam no mesmo setor? Com grande respeito, quer pela ordem dos médicos, quer pela ordem dos enfermeiros, eu quero atermar uma expressão que usou Lopo de Nascimento quando se despedia do Parlamento, falava das brigas de infantário, né? Eu creio que não faz nenhum sentido que isto tenha evoluído para os níveis que evoluiu. Eu acredito que faz todo sentido que o médico pratique atos médicos e os enfermeiros pratiquem atos, e isto não devia gerar tanta polêmica. Entendo que a realidade do país, e como bem disse o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, levou-nos a uma situação em que muitas das unidades não temos nem sequer um médico. Então, os enfermeiros, ou não temos médicos suficientes, e os enfermeiros foram, de certa forma, eu diria, obrigados a substituir essa questão que está vaga. Se entende que já há médicos suficientes e que os enfermeiros, já não há mais razões para os enfermeiros exercerem, né, praticarem atos médicos, eu acho que facilmente se chega a um consenso e diz isso. Eu acredito que faz mais sentido, eles prestariam um bom serviço à sociedade se o debate fosse por aí. Angola já está em condições de dizer que os enfermeiros não devem praticar atos médicos, temos condições de garantir isto, se já, acho que melhora, eu acho que todos saímos a ganhar, inclusive reforço o sistema de saúde. A segunda questão da polêmica, a polêmica das batas, eu acho que é completamente desnecessário, por uma razão muito simples. Angola não é o único país em que o enfermeiro vai de bata branca. Eu acredito que aqui também há alguns excessos, né? Eu quero tomar isto como uma opinião. E a terceira é que isto seja um motivo para que os enfermeiros entrem em greve, também acho que é exagerado. Portanto, eu aqui apelo às duas ordens profissionais a dialogarem, a manterem as suas posições com a firmeza que decidam ter, mas o importante é que essa discussão seja feita com uma certa elevação e que, sobretudo, no rescaldo disto, os cidadãos, os utentes destes serviços não tenham que pagar a fatura desta discussão, que eu volto a dizer, com devido respeito pelas pessoas, que não passa de uma briga de infantário. Eu gostaria muito de apelar às duas entidades para repensarem as suas posições. Angola e mesmo as próprias organizações não ganham nada com isto, e é uma falta de respeito até os coletivos que eles representam, quer os médicos, quer os enfermeiros, que muito têm feito para manter um sistema de saúde num país com as dificuldades que todos nós bem conhecemos. Solombe, um dos motivos desta discórdia entre a Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros é que a prática dos atos médicos não é uma questão nova, que inclusive já tinha sido, digamos, muito debatida e já, inclusivamente, se tinha encontrado uma solução, um meio termo para tudo isto, mas agora, novamente, se levanta isto. Qual é a visão que tem sobre toda esta celeuma? Eu não sei que contrato é que têm os enfermeiros ao praticarem por acessório os atos médicos, na cobertura deste déficit de médicos lá onde eles se encontram. Não sei que contrato é que vincula esta extensão de serviço que é prestado. Creio que é voluntário, é voluntariado, não é? Eu creio que é voluntário, talvez forçados pela realidade do contexto. Portanto, deste ponto de vista, acho que, enfim, devia haver compreensão, porque o sofredor, no meio disso tudo, vai ser o paciente, e fazer de declarações da bastonária um motivo de briga, fazer greve, porquê? Eu acho que tem que haver sensatez, tem que haver diálogo, tem que haver, enfim, tem que haver compreensão. Não há também necessidade da ordem dos enfermeiros procurarem, enfim, humilhar a bastonária da Ordem dos Médicos. Não precisamos chegar a esse extremo. Eventualmente, podia-se abordá-la internamente, enfim, censurá-la, fazer uma nota, uma carta, para que ela perceba que, efetivamente, tem que ser mais razoável
nas declarações que for a prestar, tanto quanto tiver que falar dos enfermeiros. Isto seria um modo de elevar o encontrar de uma solução que efetivamente todos os angolanos esperam, e até por respeito, como disse o Sérgio, as classes que eles efetivamente representam. Porque isto não pode ser uma briga de infantário. Eu reitero as palavras do... Não será isto o resultado de um acumular de situações que naturalmente deixa a classe dos médicos nesta eminência de ter que, enfim, fazer uma reivindicação mais pública, uma manifestação mais pública? Está a falar de reivindicação. Já que também terão também mencionado aqui a questão de um spot publicitário da PGR, em que, digamos assim, se elegeu como figura, como classe alvo, os enfermeiros. Para ilustrar. Sim, para ilustrar. Sim. Mas, assim, no final disso tudo, desta reivindicação, o que é que ganham? Sobe o salário? Melhoram as condições? O respeito. Respeito? Respeito conquista-se com o trabalho, mostrando a competência, e os enfermeiros têm feito isso. Quantos de nós não fomos tratados por grandes enfermeiros cujos nomes ficaram na história? Eram bons enfermeiros e muito mais respeitados do que os médicos. Os enfermeiros têm a oportunidade de mostrar, quando em trabalho, que efetivamente sabem, em termos práticos, mais do que muitos médicos que saem da universidade, até que a situação efetivamente se regularize, se normalize. Embora a questão dos próprios médicos também levanta um outro problema, é interessante ver que não há médicos nesses locais recônditos de que estamos a falar, mas, entretanto, há aqui médicos no desemprego. Isto é que devia ser analisado. Porquê que há médicos desempregados aqui nas praças, estou a falar na praça de Luanda, e, entretanto, há áreas, há municípios onde, efetivamente, não há cobertura do médico. Talvez faltem condições de trabalho, talvez falte, enfim, criar incentivos de maior atratividade para os médicos, uma discriminação positiva, tem-se falado sobre isso, para que efetivamente os médicos... Mas isto não é um problema só de Angola, o Brasil também vive. É por isso que os cubanos apareceram no Brasil, não foi por falta de médicos, o Brasil tem 400 e tal mil médicos, mas é por causa deste receio, desta resistência de ida para os locais recônditos, que é algo muito estranho, não é? Muito bem. Então, já estamos mesmo na reta final deste espaço de análise, agora só resta fazer a ocupação do seu minuto, Salombe. Olha, o meu minuto é de uma preocupação que tem a ver com, acho que é Euroclear. A Euroclear que recentemente rejeitou participar do processo de transferência do dinheiro do Fundo Soberano para o Banco Nacional de Angola, creio que os 2 mil milhões de dólares, o que levanta um sinal de alerta para o mercado internacional financeiro. Portanto, a Euroclear é uma organização que trabalha no mercado financeiro, na intermediação de negócios mobiliários, e efetivamente esta rejeição, portanto, esta resistência de concretizar a ordem, a vontade das autoridades angolanas de transferir o dinheiro, um dinheiro de um fundo que devia passar para o Banco Nacional de Angola, pelas razões evocadas. Eles dizem que o Banco Nacional de Angola, por exemplo, não é um banco para o qual eles deviam passar esse dinheiro, porque não é objeto do Banco Nacional de Angola, não se dedica a gerir esse tipo de recursos. Portanto, levanta um sinal que, enfim, pode beliscar um pouco o prestígio que o Presidente João Lourenço conquistou na arena internacional, o que tem eventualmente dado estes desafogamentos ao nível das transações de cambiais para Angola, pode ter sido inclusivamente uma das razões que fez com que algum dinheiro viesse. E então eu estou um bocado preocupado com o que efetivamente aconteceu. Eu acho que as autoridades deviam fazer um pronunciamento a explicar o que é que efetivamente aconteceu e que medidas devem tomar para abortar esta Ficou operação. o recado. Então, Sérgio Calundongo, o seu minuto. Bom, é costume dizer-se que o Orçamento Geral do Estado é o lugar onde as promessas políticas cruzam-se com a realidade. Provavelmente muitos dos nossos concidadãos não se aperceberam, mas entre os meses de maio até setembro, outubro, está-se a preparar os futuros orçamentos. As diferentes unidades estão a preparar os orçamentos.
há sobretudo, ou havia no instrutivo passado de preparação dos orçamentos, um artigo 6 que instava essas unidades a dialogarem com os cidadãos, a promoverem espaços para discutir quais são as prioridades. E não fazemos só em sede da Assembleia Nacional, quando está quase a aprovação em que a Assembleia convida. Ano passado também um gesto positivo, o governo convocou uma reunião de 300 pessoas. Eu acredito que estes são os meses e eu gostaria muito de encorajar os diferentes gestores públicos que têm neste momento a missão de preparar orçamentos. É uma boa altura de falar com as associações profissionais, com os coletivos de cidadãos, dando vida a esses espaços para, no futuro, termos aquilo que se diz um orçamento mais participativo. Muito bem, então Alexandre Solombe, Sérgio Calundongo, muito obrigado por terem vindo hoje ao Especial Zimbo. É um prazer. Tenham uma muito boa noite, até a próxima oportunidade. Sim, senhor. Aos telespectadores, nós também agradecemos a máxima atenção a este espaço. Então termina aqui esta revista Zimbo.